todo o povo. Mas ele era devoto. Mas não adiantavam as suas orações. Ele tinha medo de Deus, que era um Deus que ensinaram a ele que maltratava. Ele tinha medo de morrer e ir para o inferno, porque ele achava que Deus era tão mau que ele não sabia se ele preferia o céu ou o inferno. Mas um dia, numa tempestade, voltando para sua casa, ele caiu no chão. Os raios batiam do lado. E ele fez uma promessa a Santa Ana, que era a sua protetora. Pelo menos ele assim pensava. E disse: se eu não morrer, eu serei monge. E foi isso que ocorreu. Ele avisou seu pai que ele não seria mais advogado. Seu pai ficou muito triste. E ele foi para um mosteiro agostiniano, de Santo Agostinho. E lá ele permaneceu durante algum tempo. Começou fazendo os trabalhos mais simples, que era lavar banheiros, cuidar da comida, fazer tudo aquilo que era mais simples possível. E penitência, orando muito, jejuando muito, mas sem crer no Senhor Jesus, isso não funciona. Você tem que se arrepender verdadeiramente no coração. Quando você crê no Senhor Jesus, você se arrepende, porque o Espírito Santo vai te ajudar. E ele continuava com essa angústia. Essa angústia era muito forte em seu coração. E ele permaneceu ali, mas um outro monge, o que era o seu pai na fé, vamos dizer assim, o seu pai espiritual, disse a ele: aproveite aqui a biblioteca e vai ler o Novo Testamento. Porque mesmo lá, ele não estava lendo. Os sermões nas igrejas eram só aquilo em que os monges e os padres falavam que já eram os mesmos. E ele começou a ler o Novo Testamento e viu que ele era diferente, que Deus não era tão ruim, que Cristo não era assim como estavam pintando para ele desde a sua infância. Aquele temor que ele tinha começou a mudar. E ele, lendo um versículo bíblico, ele viu que o justo viverá da fé, ou por fé, ou pela fé, não importa a tradução, mas é pela fé, ou da fé em Cristo Jesus. Quando ele descobriu isso, a alegria dentro de si, e ele conseguiu confessar sinceramente o Senhor Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, e viu que não adiantava nenhuma penitência. E aí ele se converteu a ele. Só que ele começou a dizer aos outros: olha, não é bem assim. E nesse mosteiro, ele se tornou monge, realizou a sua primeira missa, mas quando ele falava para os monges, eles estavam esperando sempre uma palavra, como aquela palavra social. Na época não tinha o politicamente correto, mas como se fosse o politicamente correto. E ele não. Ele falou a verdade de Deus para o coração daqueles outros monges. Tanto que puseram ele como líder de outros monastérios. E aí enviaram ele para estudar em outra cidade, onde havia uma universidade. Essa cidade que ele foi onde ele começou a aprender mais e se formou em doutor na palavra de Deus, que é o mais importante. Ele foi para a cidade, deixe-me ver aqui o nome, porque essas cidades cada hora mudam. Eu tenho aqui a minha colinha, que é muito importante a gente estar lendo, não é verdade?
Augsburg. Ele foi para Augsburg. E lá, em Augsburg, ele começou a ser professor de outros e colocar as suas ideias, as ideias do coração de Deus. E como que eu faço isso, Greg? Como que eu faço colocar as ideias do coração de Deus? Leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Ou você acredita em tudo que os outros falam? Sabia que existe fake news da palavra de Deus? Para que não seja uma fake news, você precisa ler. É simples. Você não tem tempo? Mas você não tem tempo para fazer outras coisas? A tua série preferida? Uma série é uma coisa gostosa de se ver, né? Mas o que vai te salvar é você conhecer o Senhor Jesus através da palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra. Está escrito lá em João. Leia o Evangelho de João. Bem, nesse inteirinho que ele estava lá, ele viu coisas absurdas. Mas antes, quando puseram ele para o monastério, enviaram ele primeiro para Roma, para conhecer Roma. E ele esteve lá. E quando ele viu Roma, ele ficou maravilhado. Estou chegando na Cidade Santa. Mas depois de um mês, ele se decepcionou e viu que a corrupção no meio clérigo, nos religiosos, era demasiado. Que eles tinham amor ao dinheiro. Eles tinham algo que era para arrecadar dinheiro para os pobres e ignorantes, como ele, como nós, quando não conhecemos a palavra de Deus, e vendiam uma tal de indulgência. O que era uma indulgência? Bem, tinha um amigo seu, ou um familiar seu, ou alguém bem próximo que tinha morrido e estava no purgatório, pelo menos era assim que a Igreja Católica ensinava. Para sair de lá, você precisa pagar um certo valor. E aí você recebia um papel assinado pelo Papa que você poderia sair do purgatório. Bela manobra. Conquistaram muitos. E, além de tudo, você pagava isso sempre de frente de uma igreja que tinha uma escadaria e você subia aquela escadaria de joelho e orando, repetindo orações, fazendo uma reza. E aquela penitência não adiantava de nada, porque não ensinavam o correto. Mas Deus conhecia o coração de todos. Mas não daquela equipe religiosa da época. E ele volta, e dessa volta, aí que ele é enviado para Augsburg fazer os seus estudos. E aí ele começou a mudar. E sobre isso, ele escreveu 95 teses. O que seria isso? 95 argumentos do que a igreja estava fazendo de errado. E como no mural que tem em qualquer lugar, assim, que tem muita passagem de pessoas, ele foi lá e colocou na porta da igreja, que era a entrada para todos que quando passassem lesse. Ele fez que nem Abacuque 2:2. Escreva em letras grandes que quando passar qualquer um pode ler. E ele escreveu e começou a ser transformado aquele povo. Retiraram até da porta e fizeram a tradução. E olha que interessante. Naquela época estava surgindo a prensa para fazer a imprensa. E faziam folhetos, porque não havia jornais. E começaram a distribuir os folhetos em 3 idiomas da época que o povo entendia. Porque ele colocou em latim, mas alguém traduziu rapidamente para 3 idiomas: espanhol,
alemão e austríaco, se eu não me engano. Se eu me enganar, era 3 idiomas da época. Quero dizer para vocês o seguinte: com isso ocorreu uma grande movimentação, mas também trazendo alguns problemas. A vida de missionário não é fácil, nem a vida de monge, que queria mudança melhor para a igreja. Ele nunca quis dividir a igreja. Ele queria tirar a corrupção que havia dentro dela. Queria que voltasse o que era desde o princípio.